Oi, gente! Estamos começando mais um programa combinado. Hoje com mais entrevistado e desta vez o advogado caicoense Ariolan Fernandes. Esse advogado bem renomado, bem conhecido não só em Caicó, como em todo o Brasil, né? E vamos começar conhecendo quem é o Ariolan Fernandes, como começou sua trajetória, né, de advogado. E aí, Ariolan? Wellington, uma satisfação enorme ter sido chamado para o seu programa, para o Combinado, programa de grande sucesso. Tudo começou com um jovem sonhador, nascido no João 23, que desde cedo, principalmente assistindo filmes americanos, em que retratavam-se júris, e eu sonhei que um dia eu estaria participando de uma sessão de um júri. E eu saía lá do João 23 e ia para o Fórum Mário Cavalcante, que funcionava no centro de Caicó, assistir aos júris populares e ficava invariavelmente encantado com aquilo. E eu sonhava, um dia eu estarei ali. E algumas adversidades da vida, algumas tomadas de decisões que não foram direcionadas para o estudo, me fizeram fazer com que tardiamente eu realizasse esse sonho que era o meu objetivo. E quando eu digo tardiamente, porque quando eu ingressei na academia já contava com quase 30 anos. Então, ao iniciar a carreira, a vida advocatícia, a vida profissional, eu já estava um pouco acima da média dos que ingressam no mercado. Mas consegui, de alguma forma, superar esses obstáculos, superar esse ingresso tardio, e consegui, creio que estou conseguindo, e a cada dia lutando para conseguir o meu espaço no campo da advocacia. Como já é combinado, as pessoas já sabem, vocês aí de casa já sabem, né? A gente gosta de ir onde o entrevistado nasceu, né? Onde começou toda a história. Como você citou aí, o bairro João 23 aqui em Caicó. Nós estamos indo lá agora para você contar mais um pouco, né? Mas já pode ir adiantando. Como você falou, é desde criança esse sonho. Teve alguma influência? Teve alguém que influenciou? Ou você disse, não, eu quero ser, eu ainda vou estar lá num tribunal? Eu assistia muitos júris de Dr. Plácido Saraiva. Assisti júris inclusive com o Dr. Chiquinho, com o Dr. Ivanildo, e isso era uma influência. Mas eu gostava muito e era aficionado. Na época não existia YouTube, não existia Netflix, era quando dava certo, numa sessão da tarde ou no Supercine da vida. E assistir filmes que tratavam sobre o tema. E como eu disse, eu sempre pensei, um dia eu estarei ali. E graças a Deus consegui, porque meu sonho não era só ser advogado. Meu sonho não era só ser advogado criminalista. Meu sonho era ser advogado criminalista e que atuasse na defesa dos acusados no tribunal do júri. E hoje, passado alguns anos, com a experiência que eu adquiri, que ainda estou adquirindo, porque todos os dias é um aprendizado, cada júri há uma novidade, há uma diferença, há um aprendizado. E eu vejo que o júri popular, e eu brinco até com os colegas, eu digo que o júri popular é onde se separam os advogados dos meninos. E eu não quero dizer isso com soberba nem com orgulho, mas é porque é um ambiente, é um local, vamos dizer assim, traumático e impactante. Certa feita eu chamei um colega para participar de um júri, em que eu era o defensor na cidade de Parnamirim, e ele, já um colega com alguma experiência, mas seria o primeiro júri dele. E ele simplesmente travou, não conseguiu falar durante o júri. Tem outro caso que eu estava até com um colega daqui de Caicó, fomos fazer um júri aqui em Parelhas, e que levamos uma estagiária, e no início do júri, a estagiária sentiu-se mal e prezou ser retirada do plenário. E era o sonho dela, até aquele dia, também atuar no júri. E a partir daquele dia ela disse que jamais atuaria naquilo. Então por isso que eu digo que é onde se separam os homens dos meninos, porque é traumático, é um clima pesado, é difícil, é um clima hostil e muito, muito cansativo, em todos os pontos. Ariolan, você falou aí que era um sonho, né, de criança,
né, desde criança. Mas seus pais, o que é que diziam de tudo isso? Como eles se comportavam quando você chegou a dizer, eu quero ser advogado, ou eles já tinham a ideia assim de que você queria? Sempre falei que queria, sempre demonstrei o meu desejo. Só que é preciso pensar em Caicó dessa época, em que não existia o curso de Direito. O curso de Direito mais próximo que existia aqui era em Souza, na Paraíba, ou na capital natal. E como você perguntou antes, não existia uma referência muito próxima, não havia um familiar ou alguém muito próximo que me aconselhasse, que me incentivasse. Tanto que eu fui o primeiro da família, né? Primeiro advogado da família. Então não havia, vamos dizer, aquele que fosse o norte, que indicasse os caminhos. Então era quase que um sonho, mas um sonho distante, porque as possibilidades não eram tão grandes. Tanto é que, como eu disse, ingressei tardiamente na universidade, já era inclusive pai na época, mas com determinação, enfrentando obstáculos e com muita ajuda, principalmente dos meus pais, consegui sim o objetivo, me formei, depois fui aprovado na OAB e comecei a atuar e hoje sou feliz sendo advogado. Eu me realizei e me realizo a cada dia, sabendo que desempenho meu trabalho com dedicação, com afinco, com amor, e a cada um dos resultados que eu consigo, que nós conseguimos, na verdade, que hoje tem há uma equipe que por trás, todos os resultados que nós conseguimos, eu digo que tem uma história por trás. Eu digo sempre, cada alvará de soltura, que é o que se busca principalmente numa relação em que você defende alguém acusado de um crime, é restituir a liberdade ou evitar que essa pessoa vá presa. Então, a cada alvará de soltura há uma história, há uma família, há uma luta, há uma mãe que está ali amargurada, muitas vezes sem dormir, sem se alimentar direito, aguardando seu filho retornar ao lar. Ariolan, estamos passando aqui na Casa da Mãe Pobre. Ele remete a alguma coisa, inclusive está até já um pouco desterorada, não é isso? Mas era aqui onde funcionava a Casa da Mãe Pobre, não é isso? Isso, a Casa da Mãe Pobre era uma espécie de casa de eventos aqui de João 23, onde se realizavam algumas... eu nem recordo como é que chamavam, uma discoteca na época, nas noites de sábados, domingos. Também eram realizados eventos de aniversário. E depois foi construída essa mini quadra onde eu, mesmo sem nunca ter aprendido a jogar bola, vinha aqui e fazia uma graça com os amigos, jogando futebol, praticando exercício e me divertindo como qualquer adolescente de minha época. Ariolan, nós já estamos na rua, né, praticamente, onde você passou sua infância, a primeira casa que você morou, até porque você morou em algumas casas aqui no bairro, né? Mas essa daqui eu acho que é uma das que marca mais você, não é isso? Isso, a residência existia onde funcionava a mercearia. Era uma mercearia e nossa residência num ambiente só, que é onde hoje, em frente onde hoje é a padaria de Bebeto, aqui na rua José Maria Gonçalves Vale. Com o passar do tempo, eu ainda criança, mas eu recordo, nós fomos morar em outra residência um pouco próximo a isso, mas ainda na mesma rua. Uma residência humilde, simples. Eu lembro ainda que quando nós mudamos para lá ainda existia um fogão a lenha lá na cozinha. E com o passar do tempo mudamos novamente e viemos morar em outra casa, dessa feita construída por meus pais, do zero, né? Mas ainda na mesma rua, José Maria Gonçalves Vale, e mais próximo ao local de trabalho, que nessa época já era um mercadinho. Chegou nessa casa que ele falou, agora vocês vão dar só um tempinho, a gente vai dar um tempo, volta já, e logo em seguida vocês vão conhecer, né, a casa onde o advogado Ariolan, né, morou boa parte da sua, vamos dizer assim, da sua infância, né? Então fiquem ligados, combinado? E já, ó, chegamos aqui, já estamos, Ariolan já falando com as pessoas que ele conhece há muitos anos atrás, né, Ariolan? E uma coincidência também, né? Fala aí para as pessoas. Logo que nós descemos, encontrei o amigo Santini. O primeiro júri que eu fiz como advogado foi um júri que Santini estava sendo julgado. E havia me convidado ainda quando eu estava na faculdade, para quando chegasse o dia do julgamento, já conheço Santini há bastante tempo,
quando chegasse o dia do julgamento dele, e que eu seria o seu defensor. E eu fiz questão de chamar Santino, ex-funcionário do município de Caicó, e tinha uma amizade com o Dr. José Aranha, da época que o Dr. José Aranha foi procurador do município. E eu juntei A mais B, o José Aranha foi meu professor, meu querido professor de Direito Penal e Processo Penal, e eu convidei o Dr. José Aranha para participar comigo do júri. Então foi o Dr. José Aranha e eu fizemos a defesa de Santino, e naquele dia Santino está aqui hoje, graças a Deus, e naquele dia ele é acusado de ter participação em uma situação, mas foi absolvido por 7 votos a 0. Olha que bacana, encontrar seu Santino. Tudo bom, seu Santino? Como é encontrar, assim, depois de muitos anos, o seu advogado? Ele parece estar bastante emocionado, né? Os olhos aqui lacrimejando. Como é encontrar esse homem aqui agora, depois de muitos anos? Não, eu encontrei ele aí, que eu não estava nem conhecendo ele aí. Aí ele chegou aí, veio aqui direto a mim falar comigo. Foi o meu assessor advogado, né, no tempo que houve esse problema comigo. Mas já foi resolvido há muitos anos, graças a Deus é absolvido. Graças a Deus, já foi resolvido. É uma satisfação rever, ele fazia realmente algum tempo que nós não nos víamos. É uma satisfação e estar revendo de novo meu amigo. Então, Santino, obrigado, viu? A gente vai continuar aqui nossa entrevista. E muito obrigado, foi um prazer. E a gente tá aqui, tá? Obrigadão. E é isso aqui, ó. Ariolan, você me falou que você nasceu, na verdade aqui seu pai tinha uma mercearia. Funcionava a mercearia, aqui funcionava a mercearia, e conjugado contigo aqui era a nossa casa, a primeira casa. Meus pais moravam naquela casa da esquina, e hoje quem mora lá é Arlindo, mas quando eu nasci eles já moravam aqui. E depois nós mudamos. Vamos andando e conhecendo. Essa aqui, como é que chama essa rua aqui, Ariolan? Essa aqui é a José Maria Gonçalves Vale, é a principal de João 23, que se você virar para lá, não dá para ver por causa das árvores, mas é a rua da nossa paróquia. Então nessa casa aqui, onde você nasceu, onde você começou, aquele sonho que você me contou, né? Aquele sonho de ser advogado, começou tudo aqui, tudo se iniciou aqui. Tudo aqui, só que na época, com a grande diferença que na época não existia calçamento, era esgoto a céu aberto. Aqui a gente via bodes, jumentos, cavalos circulando aqui na rua. Hoje está bastante melhorado. Então, como eu dizia, nós morávamos aqui, com algum tempo foi haver uma expansão do comércio, passar de bodega para mercearia, e nós fomos residir numa casa logo mais abaixo, mas aqui nessa mesma rua. Você tem mais um fato assim que lhe marcou aqui como criança aqui no bairro? Todos os eventos são marcantes. Aqui a gente desenvolvia, como eu disse, esporte, jogava peão. Aqui nessa lateral também não havia calçamento. A gente jogava 7 pecados, jogava bola de gude, que no meu tempo era bila, mudou para bola de gude depois, né? No meu tempo era bila. Tudo bom? E, como eu disse, eu morava um pouco mais abaixo. Com um tempo viemos morar em outra residência aqui também nessa mesma rua. E aqui aqui a pouco, logo ali, me atrapalhei, mas logo ali, onde hoje funciona o posto de saúde, o João 23, era o lajeiro, o serrote, onde nós íamos soltar pipa, que na minha época chamava soltar coruja. Então isso aqui marcou muito. E quando foi que o Ariolan saiu aqui do bairro? Você quando começou na advocacia, você saiu logo do bairro ou continuou aqui no bairro? Não, daqui nós saímos, que eu digo com minha família, né? Nós saímos daqui, eu ainda não contava com 18 anos completos. Fomos morar no centro de Caicó. Quando eu comecei a advogar, como eu disse, já estava chegando aos 30. O meu ingresso foi... Aconteceram alguns atrapalhos que me atrapalharam nesse ingresso, que deveria ser como hoje é, alguém terminar logo ali o 2º grau e de pronto, como hoje sempre foi, terminar o 2º grau e de pronto ingressar na universidade. Eu tive algumas outras atividades antes, inclusive ingressei em geografia primeiro, não cheguei a concluir, só depois que parti para cursar direito. O advogado Ariolan teve outros trabalhos que não foi como advogado, ou já começou só a estudar para ser advogado e não passou por nenhum outro emprego, vamos dizer assim? Trabalhar com meus pais desde o tempo da mercearia aqui, sempre ajudando, e na época que concluí o curso, nós já estávamos com
com a loja lá no bairro Barra Nova. Já havíamos saído do João 23, já estava no bairro Barra Nova, e eu era, vamos dizer assim, uma espécie, nunca me considerei isso, uma espécie de gerente. Eu dizia que eu era o ajudante. Então a gente trabalhava nisso. Antes disso eu desenvolvi também algumas atividades paralelas, mas sempre focado na época, sempre ligado ao comércio. E hoje me dedico única e exclusivamente apenas à advocacia. Qual o seu convívio? Eu estou vendo aqui que você fala com algumas pessoas. Qual o seu convívio hoje com o bairro? Você ainda vem aqui ou não tem tempo, muito tempo, mas você tem ainda grandes amigos aqui no bairro? Muitos amigos. Infelizmente, tenho menos tempo do que eu gostaria que tivesse para frequentar. Porque as atividades do dia a dia, tanto como profissional, como quanto pai, e também exercendo atividade hoje, eu até me equivoquei, eu talvez não tenha me explicado bem. Eu estou único e exclusivamente na advocacia, mas exerço uma função pública como assessor jurídico da Câmara Municipal de Caicó. Então, essa atividade, junto com a advocacia particular, aliados a fazeres inerentes a um pai de família, então isso tira um pouco do tempo, tira um pouco de sua liberdade, e eu venho menos hoje aqui ao João 23 do que eu gostaria de poder vir. Olha, agora tem mais uma pergunta para você. Viemos aqui, onde nasceu o Ariolan Fernandes, viemos no bairro, mas eu acredito que algo ou lugar de Caicó lhe marca também. Você poderia nos dizer? Sim, são vários lugares marcantes. Caicó como um todo me marca. Precisei, por algum tempo, por quase 2 anos, residi em Natal, e meu maior desejo sempre era retornar a Caicó. Então, qualquer lugar em Caicó é bom. O melhor minuto da sua vida é agora. O melhor lugar de Caicó é em qualquer lugar que você esteja na cidade de Caicó. Mas tem um lugar para mim que já era e se tornou especial. Então, você que está em casa agora, você que está nos acompanhando no programa Combinado, vamos saber qual é esse lugar. Mas só daqui a pouco. A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Jornalismo levado a sério, feito com responsabilidade. As principais notícias do estado em um jornal dinâmico e com credibilidade. Para ficar bem informado do que aconteceu no dia, de segunda a sexta, das 6h30 às 7 horas da noite, Telenotícias na Telecab Canal 10. A vida se move rápido. A internet de fibra se move mais rápido. E com mais conexão, você tem mais experiências. Conheça os novos planos Telecab e tenha mais velocidade. Mais conexão, mais possibilidades. Mais perto de você, Telecab.
E voltamos já com o combinado e a pergunta que eu fiz anterior aí ao bloco, né? Onde é o local que Ariolan disse que marcou a vida dele? Acredita assim, porque vocês vão saber por que eu fiz essa pergunta. O lugar que me marca mais, já marcava e marca mais, se é que para ter que escolher um, eu vou dizer que é a Ilha de Santana. Por que a Ilha de Santana, esse ponto turístico de Caicó, lhe marca tanto, Ariolan? Porque antes de acontecer um infarto, que eu tive aí há cerca de 4 meses, eu era um frequentador aleatório da ilha, e eventualmente. E quando eu estava internado, estava hospitalizado, e aí passam 1000 coisas na sua cabeça, e eu pensava, será que eu volto? Será que eu não volto para casa? Quando eu voltar, eu vou arranjar. Pode acontecer um dilúvio em Caicó, que é a coisa mais difícil do mundo de acontecer. Mas eu vou voltar e vou querer estar na Ilha de Santana diariamente. Então fazer o seguinte, vamos lá na Ilha de Santana e lá você me conta mais essa história, porque a Ilha de Santana marca tanto, como ele falou, já deu início aí, mas ele vai contar essa história de lá, ó, da Ilha de Santana. Bora lá? O combinado tá indo, ó, para a Ilha de Santana, saber mais a fundo o porquê, né, o Ariolan Fernandes gosta tanto, né, acorda cedo e sempre tá lá. Quem acompanha Ariolan Fernandes pelas redes sociais sabe que ele tá lá todos os dias, né, praticamente todos os dias, bem cedinho. Mas teve outro fato, né, inusitado, de uma certa forma, se torna até engraçado, né, Ariolan? De outro caso que você também pegou para, como é que podemos chamar? Para defesa, não é isso? Isso, o caso que você se refere foi logo no início da caminhada, em que eu digo que foi um fato inusitado, é que eu estava defendendo um ex-jogador de futebol que havia um mandado de prisão expedido em desfavor de uma determinada pessoa e ele estava preso, mas ele indicava e informava que ele não era aquela pessoa alvo do mandado de prisão. E o meu desafio ali era provar a real identidade dele e, após provar a identidade, obviamente, mostrar que ele não era aquela pessoa que constava lá no mandado de prisão e, portanto, ele ser liberado. E o interessante é que chegou uma pessoa, enquanto eu estava saindo da delegacia, chegou uma moça e perguntou, você é o advogado do meu esposo, do meu marido? E eu perguntei, quem é seu marido? Ela disse, eu não sei o nome que ele deu aí na delegacia. Aí eu, o que é que está acontecendo aqui? Eu estou tentando provar que ele não é o objeto do mandado, que ele é outra pessoa e nem você sabe, não, porque pode ser que ele tenha dado outro nome que não é o nome dele. Então esse cara, eu consegui provar a real identidade dele, realmente ele não era o objeto, o alvo daquele mandado de prisão, foi posto em liberdade, isso deu uma repercussão na época, deu uma repercussão na imprensa e talvez isso tenha sido um dos fatores que deu uma alavancada inicial na minha carreira, porque houve uma grande divulgação da mídia nesse momento. Ariolan, agora vamos partir para um ponto onde você falou de um caso inusitado, mas também temos aqueles casos polêmicos, né? E qual o caso assim que teve uma grande repercussão, né, na sua carreira e que foi assim um caso bem polêmico? Com certeza, até hoje foi um caso de um homicídio de um tio acusado de tentar estuprar e matar uma sobrinha. Houve, na época, uma grande comoção, uma repercussão muito grande, quando da descoberta de que ele era o principal suspeito. E quando eu digo suspeito é porque até hoje ele nega ter sido o autor, mas quando se descobriu que ele era o principal suspeito, cerca de 1000 pessoas cercaram sua residência, lá na cidade de Jucurutu, no intuito de linchá-lo. A polícia precisou fazer uma intervenção, de cercar a residência e dar ali a proteção devida àquele acusado. Inclusive alguns policiais foram atingidos com pedras. Quando eu fui tanto para as audiências quanto para o júri fazer a defesa, eu precisei ir escoltado. Na verdade, para melhor dizer, nem foi escoltado. Às vezes que eu precisei ir, eu ia até Jucurutu no meu carro, deixava meu carro no destacamento de polícia lá de Jucurutu, e de lá eu seguia
numa viatura da polícia. E todos os eventos que ocorreram lá no Fórum de Jucurutu, foi necessário e foi realizado o isolamento de todo o quarteirão, porque as pessoas estavam naquela época ensandecidas, tentando fazer justiça com as próprias mãos. É tanto que eu falo da repercussão que no local onde a adolescente foi morta, erigiu-se, até foi construída uma capela. Foi na saída de Jucurutu para a cidade de Triunfo, Potiguar. Então esse com certeza foi um dos casos de maior repercussão desde do início da minha atividade como advogado, e agora recentemente também estou em um caso que esse está em andamento, e um caso de grande repercussão. Os que estão nos ouvindo vão saber que é o caso de um jovem acusado de ter assassinado sua mãe, mas sobre esse caso, como ainda está em andamento, eu preferia não adentrar em mais detalhes. Falando em repercussão, não só você como outros advogados, né? Geralmente tem muitos ataques na internet pela questão quando você vai defender alguém. Inclusive você até posta, estou do lado. Eu quero até que você diga essa frase porque é bem postada no seu Instagram e as pessoas, né, alguns são a favor, outros são contra. Como é que se comporta o advogado Ariolan diante dessas repercussões, principalmente nas suas redes sociais? É uma frase um pouco mais, uma frase um pouco mais complexa, mas eu resumo dizendo que a essência da advocacia, na verdade, se mostra quando o advogado é o único que está sentado ali no último degrau, ao lado, pareado com aquele que está sendo acusado. Porque enquanto todos lhe apontam o dedo acusando, o advogado está ali para promover a sua defesa. Em relação aos ataques, eu já entendo hoje, reputo isso natural, porque as pessoas, elas pedem, sua maioria, né? Quando eu digo muitas pessoas, não são todas, mas algumas pessoas, elas clamam por justiça, clamam que ocorram prisões, e muitas vezes esquecem que aqueles que está sendo acusado pelo cometimento de um crime, e hoje está tendo contra si vários dedos apontados, acusando-o, como se culpado ele fosse, podem estar essas pessoas, um parente, um familiar, um amigo seu, e essa pessoa, com certeza, a primeira coisa que vai lembrar é que precisa buscar a guarida com um advogado criminalista. Na questão que eu falo também, já teve algum assim, há casos de ameaças, uma coisa mais além do que as próprias agressões, né, digitais, agressões verbais, já teve alguma ameaça assim, ou isso é normal na vida do advogado? Ameaça, sim, sinceramente não me recordo. Talvez uma única vez, que nem foi ameaça mesmo, quando eu fiz a defesa de um rapaz acusado de uma tentativa de homicídio, em que um dos disparos, involuntariamente, é óbvio, atingiu uma criança. E na época eu fui entrevistado e me lamentei pela criança estar ali naquele local. E no dia seguinte, logo cedo, alguém me ligou, disse, quer dizer que a criança que está errada, ela que está errada está naquele lugar, o errado não é seu cliente, e um tom um pouco agressivo, mas aquilo não me tirou a paz. Então é tanto que, e ameaças de uma forma mais direta, nunca ocorreram. Eu costumo dizer que é melhor, mais tranquilo, ser advogado criminalista do que ser advogado de família, de divórcio, de pensão. Eu reputo isso, né, que é bem mais tranquilo. Eu não tive nenhum problema, nada de relevante a ser reportado. Na sua carreira, a gente vê por aí pelo Brasil afora, alguns advogados desistem de alguns casos. O advogado Ariolan Fernandes, no popular dizendo, já fugiu da rédea, já saiu fora, como diz a outra, já desistiu de algum caso? Já desisti, mas essa desistência foi forçada quando por exemplo, quando eu descubro que o cliente está mentindo para mim, porque não há como realizar uma boa defesa se os fatos não estiverem sendo devidamente aclarados entre a parte e o seu defensor. Ora, como vou poder defender alguém se eu não sei qual a real versão
daquele fato que ele está sendo acusado. Então, algumas vezes eu me sinto forçado, mas antes disso, sempre há uma boa conversa, eu exponho a situação e, se não houver um entendimento, eu posso deixar o caso. E há algumas situações em que eu, desde o início, eu já digo que eu não topo aquela parada, não aceito aquele encargo. E já deixo bem claro o porquê daquilo. Mas quando é, como eu disse, algum caso envolvendo direito de família, um divórcio, pensão alimentícia, matérias de juizado, eu já digo de pronto que eu não atuo naquela área, como por exemplo, ações trabalhistas, e já ali, vamos dizer assim, já dispenso, já faço a pessoa seguir para ganhar tempo também, e muitas vezes indico um colega que atua naquela área. Mas na área criminal, raramente eu recuso. Mas teve um caso recente em que eu recusei desde o início. Fui procurado pelos familiares, mas disse desde logo que não aceitaria o encargo porque eu não me sentiria confortável em promover aquela defesa. Já estamos chegando aqui na Ilha de Santana, né? Agora vamos falar da vida que ele diz que ressurgiu assim, né, na vida dele, e que é um ponto marcante, que é a Ilha de Santana, né, que é vamos dizer assim, um dos pontos turísticos mais visitados de Caicó, pelos visitantes, até propriamente pelos caicoenses. Então estamos chegando aqui na ilha e ele vai nos contar porquê, né, vai dar prosseguimento à sua palavra, o porquê a Ilha de Santana é tão importante na vida do advogado Ariolan Fernandes. Já estamos chegando aqui na ilha, vamos descer aqui para ele contar essa história, né? Porque, como ele falou, ele infartou de fato, né, Ariolan? Eu até lhe perguntei em off, você teve um pré-infarto? Você disse, não, eu infartei mesmo, né? Isso, foi um infarto, de fato foi um infarto. E isso me marcou, obviamente, isso, porque eu entendo que eu tenha ressurgido como uma fênix, eu tenha renascido a partir da minha alta hospitalar. Então, quando eu estava lá, tinha muito tempo para pensar, para refletir. E uma das coisas que eu dizia e refletia lá, é você primeiro começa a valorizar cada coisa que você não dá importância, como um almoço com sua família, como um bate-papo com um colega. Até ontem o amigo Thali Rangel me disse, vem aqui, eu quero lhe dar um abraço e dizer que você é meu amigo. Porque eu aprendi com você, porque você me disse que se quiser dizer algo, não deixe para depois. Porque isso depois pode não acontecer. Então, depois dessa experiência, dessa terrível experiência que eu tive, eu comecei a ter outras atitudes, mudei algumas situações. E uma delas é essa, quando eu quero dizer, ou quando eu quero fazer algo, eu vou e faço. Porque se eu deixar para depois, pode ser que esse depois não ocorra. Então, uma das coisas que eu pensava e refletia e dizia, se eu tivesse ido para a Ilha de Santana todos os dias, praticar uma atividade física, muito provavelmente eu não estivesse aqui. Aqui que eu digo, lá no leito hospitalar. Aqui você vem para exercitar o corpo e a mente. E daqui sai relaxado, tranquilo. E invariavelmente, ao fazer caminhadas, eu ainda não corro, nem pratico outro exercício a não ser a caminhada. Mas invariavelmente você encontra amigos. E dessa amizade você vai, e nessa conversa, e nessa caminhada você vai conversando, vai batendo um papo bom e sai daqui com a mente tranquila, o corpo exercitado e é uma renovação a cada dia. Então, desde o dia que eu pude voltar, depois da alta, talvez 5 dias eu tenho iniciado as caminhadas, eu não falho. Inclusive tem dias que eu venho manhã e tarde. Até no domingo? De domingo a domingo. Domingo a domingo. Você tocou num tema bem marcante, que é a questão família. Como é o Ariolan pai, Ariolan esposo, né? Se comporta, mesmo com todo o trabalho, com toda a agitação do seu trabalho. Como é o Ariolan hoje, né? Como você falou que teve uma mudança na sua vida, principalmente na questão de atenção com os amigos, com os familiares. Como é o Ariolan pai e esposo? Tento sempre estar ali compartilhando, acompanhando o andamento, a evolução das meninas, sempre participando. Temos uma relação muito tranquila, muito aberta, de amigos mesmo, tanto com elas comigo, quanto com a mãe e nós em família da mesma forma.
Inclusive, tive assim, naturalmente vem surgindo uma ideia, nós começamos a gravar alguns vídeos em viagens, em algumas situações, e ficou uma coisa rotineira. Uma participa, atua, outra dá a ideia do vídeo, outra edita, e sempre os vídeos em família e alguns vídeos com grande repercussão, tendo uma grande visibilidade. Inclusive, algumas pessoas me perguntaram se eu tenho algum outro objetivo. Eu digo, não, o objetivo é, num momento de folga, ao invés de ficar em casa, cada um com o celular, batendo papo, conversando com outras pessoas, vamos nos reunir, sair, vamos, quando estamos em uma viagem ou algo do tipo, ou vir aqui na ilha mesmo, e fazer um vídeo, porque é uma interação entre nós. Eu não tenho nenhum outro... Primeiramente, eu não tenho vocação para humorista nem para ator. Mas você faz essa parte bem humorística, né? Com sua esposa, com seus filhos. E assim, como é, Ariolan, você, quando começou a fazer esse trabalho, eu vejo que é em supermercado, é em frente de banco, as pessoas já lhe procuram como blogueiro, assim, alguém já... Ei, faça comercial para mim. Já teve esse tipo de procura? Todos os vídeos que nós gravamos foram assim, nada planejado. Por exemplo, do supermercado eu já havia visto essa trend, né? Eu aprendi isso, trend. Eu vi essa trend do supermercado e um dia nós fomos ao supermercado comprar até algumas coisas para a Luara, que é a mais nova. Enquanto a Luísa disse, eu vou ali no carrinho enquanto vocês procuram aí. Era um doce para a mais nova e Luísa saiu para fazer uma. Quando Luísa retornou, do nada a gente já tinha feito a gravação. E não saímos de casa absolutamente com ideia de fazer isso. Em relação a ser chamado, fui chamado por uma loja de roupa, que foi a Chau Caicó, me chamou para fazer um comercial. Mas assim, eu levo na esportiva porque eu já sou cliente de lá e tenho amizade com o pessoal. E me chamou e eu fiz, inclusive eu não querendo me gabar, fiz o vídeo com o PJ, o velho da capa preta. E por acaso foi o vídeo com mais visualizações desde que a loja implantou isso aí. Teve 40 mil visualizações. Então, as pessoas que estão em casa, os seguidores de Ariolan, não espero que você vai ser blogueirinho não, que tá fazendo propaganda. Isso é uma coisa só de união da família para estar mais próximo na questão de divertimento e no lugar de ficar em casa, como ele mesmo falou, faz esses vídeos. Então, você não tem nenhuma pretensão de no futuro estar fazendo comerciais não, ou tem? Meu sonho de vida, conforme nós desde o início falamos nisso, foi ser advogado. Eu sou advogado, estou advogado e vou continuar advogado. Isso vamos dizer assim, é um hobby, mas em momento algum me imagino fazendo outra coisa que não seja advogado. Eu sou realizado, eu sou apaixonado pelo direito, pelo exercício da advocacia. Nada, a não ser a vontade de Deus, me tiraria dessa atividade. Então é isso aí, ó. Estamos aqui com o advogado Ariolan Fernandes, estamos na Ilha de Santana de Caicó, gente. Vocês podem apreciar essa beleza que é a ilha. E para quem acompanha ele aí, ele falou, porque muita gente pergunta, né? Ariolan, você faz uma propaganda, Ariolan, será que vai continuar com esse quadro? Mas você tem algum outro quadro que você queira montar? Você estava me falando aqui também, que pretende dar uma continuidade na internet, nessa questão de vídeos, nada profissional assim, para ser blogueirinho, como chamam por aí, né? Ou influencer, né? Mas você tem ideias também para suas redes sociais, não é isso? Isso, eu sou muito dependente porque eu ainda sou semi-analfabeto no que tange a tecnologia das redes sociais. Então eu preciso primeiro, para pensar em fazer qualquer coisa, do suporte de Lara, que é a minha filha, que é a que faz a mágica da edição. Então eu gosto, mas aí preciso da disponibilidade dela e também da minha disponibilidade, é óbvio. Vez por outra, principalmente no final de semana, eu faço caixinhas de pergunta. E as pessoas vão fazendo pergunta e eu gosto da interação. Então, eu combinei com ela que nós vamos tentar fazer uma vez por semana, um quadro onde eu vou contar, além de tirar alguma dúvida das pessoas, tratar sobre algum tema, mas o foco principal eu quero é tratar de causos e causas que marcaram, causas interessantes no desempenho da minha atividade. E vou te contar, são tantas que às vezes ocorrem algumas inusitadas que você nem percebe, já está tão acostumado com aquilo que nem percebe que aquilo é inusitado, que aquilo é engraçado e que aquilo é diferente. Então é isso aí, gente. Quero agradecer, Ariolan, né, a sua disponibilidade.
Sabemos que o seu dia é bem corrido, inclusive quando estávamos entrevistando, o telefone não para, tá, gente? Mas fica lá no silencioso. Ele agora vai dar continuidade também, porque também não tem feriado nem dia santo para o advogado, né, advogar, né, o Ariolan Fernandes. Ele está lá presente todas as horas. Quero agradecer a sua disponibilidade e, só agradecer, gratidão a você, a sua família também, que deve estar esperando também, que hoje é sábado, deve ter dia de feira, deve ter dia de compras, mas você está aqui, né, para o nosso combinado. Quem agradece sou eu, ter sido convidado para o combinado, Fiquei muito feliz, nossa amizade já é de longa data e é uma satisfação, como sempre, revê-lo e mais ainda de ser convidado do seu programa, participar desse honroso programa e mais ainda por saber da lista de convidados que você me apresentou, de pessoas para participar. Eu fiquei realmente lisonjeado, não só pela lista de convidados, obviamente, mas ter sido lembrado por você logo no início da sua trajetória à frente do combinado. É isso aí. Então, combinado, próxima semana tem mais entrevista, tem mais convidados. E hoje foi assim, Ariolan Fernandes, quem será que é o próximo entrevistado do nosso combinado? Telecab 10, essa é a TV.